decretou inclusive situação de emergência. Oi, Wagner. A primeira morte por dengue em Toledo foi um idoso de 62 anos que buscou atendimento no início desse mês e, infelizmente, acabou falecendo depois de 3 dias. A situação da doença aqui no município está bastante grave, passam dos 600 casos confirmados até agora. Inclusive, na última sexta-feira, a Prefeitura decretou situação de emergência para o combate à doença. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem completa explicando mais sobre isso. Já volto com você então, Roberta de Toledo. Comigo na tela já está ao vivo Raul Stanásio de Cascavel. Raul, até porque, ainda falando desse assunto de saúde pública, enfim, você está com a gente para conversar, inclusive para dialogar a respeito dessa preocupação que existe quanto à relação, né, do número de leitos direcionados aos pacientes com dengue. Nós temos vários municípios enfrentando esse problema. Inclusive hoje, eu sei que você conversou com o pessoal né, da Regional de Saúde aqui de Cascavel. Nós temos o problema na 10ª Regional de Cascavel. Situação semelhante em Toledo, 20ª Regional por lá. A Roberta acabou de participar conosco. A 9ª Regional em Foz do Iguaçu não é diferente. Essa preocupação, de fato, existe, né? Adianta qual que foi o teor desse diálogo que você teve com o pessoal da Regional? Boa noite para você. Oi, Wagner, boa noite para você, boa noite também a todos que nos acompanham, até mesmo bom retorno para você agora à frente do Cidade Alerta. Bom, Wagner, preocupante realmente a situação quando o assunto é dengue, tá? Hoje, como você bem disse, nós estivemos conversando com o chefe da 10ª Regional aqui da cidade de Cascavel e ele mostrou um dado que mostra realmente a preocupação. No ano passado, igual período, nós estávamos já fazendo a curva. Quando se trata dos números, já estávamos na curva. Agora nós estamos numa crescente 3 vezes mais praticamente do que igual período do ano passado. A conversa que nós tivemos hoje, eu, o repórter cinematográfico Ivonei Cardoso, fomos atendidos na sala do chefe da 10ª Regional e ele disse o seguinte sobre a questão dos leitos, né? Cada município, ele tende a adotar medidas como, por exemplo, uma unidade sentinela. Toledo adotou uma unidade sentinela, então cada município fica responsável se vai adotar medidas assim. Ainda não tem nada definido, por quê? Porque não é uma doença infecciosa, como a Covid-19, né? Nós tivemos, durante a pandemia, pontos específicos, como o hospital aqui de Retaguarda, em Cascavel, que foi transformado principalmente para o atendimento à Covid, porque é uma doença infecciosa. Já a dengue, não. Por isso, ela segue os mesmos parâmetros de outras doenças. Os atendimentos são específicos, né? Aliás, são realizados conforme outras doenças, porque não é nada que cause uma infecção, enfim, que precise de um isolamento. Mas, diante, Wagner, dessa crescente, numa conversa que nós tivemos, pode ser, talvez, um ponto aqui em Cascavel, Hospital de Retaguarda, enfim, será criado como um ponto estratégico para esse atendimento. Como eu falei, Cascavel ainda não tem nada definido, tá? Mas pode sim, mais para frente, ter uma unidade específica para o atendimento à dengue diante da gravidade destes casos. Ainda hoje, a gente volta com mais detalhes, com a informação completa sobre esse assunto. Wagner. Já falamos sobre dengue em instantes, que é destaque dessa edição, né, Raul? Comentei agora há pouco a participação da Beatriz Baron, a chuva que estava no momento da participação e agora, inclusive, a gente percebe que está aumentando o volume de chuva, precipitação começando essa semana, inclusive com um volume grande de chuva. Agora a gente consegue perceber na imagem do Ivonei Cardoso, inclusive, muito